Ontem o ministro do STF, então estávamos falando dele aqui há pouco, Gilmar Mendes, ele adiou o depoimento do senador Aécio Neves do PSDB na Polícia Federal em inquérito que investiga irregularidades em Furnas. O ministro atendeu a pedido do defensor de Aécio Neves, Alberto Zacarias Toron, que alegou não ter tido acesso à íntegra da investigação da Polícia Federal. Tucano é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como é que você viu a decisão do Gilmar, Vera? A gente não pode defender isso, né? Porque também aí seria a gente defender dois pesos e duas medidas. Sim. A gente tem dito que os advogados do Lula têm adotado medidas protelatórias para evitar o encontro dele com o Moro. Esse negócio de pedir acesso à íntegra dos processos é um clássico dos advogados. É uma clássica forma de protelação. E o ministro Gilmar Mendes deu guarida para isso, embora também embasado, ele embasou a sua decisão numa súmula vinculante do Supremo que diz que, as partes podem ter acesso a provas antes de depor. Mas não diz íntegra, essa súmula não é assim tão ampla quanto o pedido do Alberto Toron, que é o advogado do Aécio. Na verdade, o Aécio vem tentando, de qualquer maneira, evitar depor nesse processo de Furnas. Era bom para que se esclarecesse tudo, que ele depusesse de uma vez. Andreasa. Eu acho que a decisão está correta, mas tem que servir para todo mundo. Tem que servir para o PSDB e tem que servir para o PT também. É absolutamente basilar do processo judicial, do direito de defesa, ter acesso aos depoimentos, ao que há contra você, as provas que existem, que baseiam a ação. É óbvio, tá? E é o esperado. Você não pode chegar no tribunal e ser surpreendido. Não faz sentido. Então, concordo com a decisão, mas eu gostaria que ela fosse, que o Gilmar Mendes e os outros ministros batalhassem da mesma forma para os outros, para os petistas também. Isonomia, igualdade. Você, Madu? Olha, isso aí tá me cheirando muito mal, entendeu? Eu acho que quem não deve não teme. Me estranha muito, né, os advogados não terem conhecimento da peça acusatória, bababá. Eu acho, me cheira isso mais a uma chicana, mais a uma atitude protelatória que é condenável e eu acho que realmente não pode ter dois pesos, duas medidas. E me surpreende muito o Aécio, um cara que eu tenho simpatia, fiz a campanha dele, não nego, quer dizer, fiz como simpatizante e tal, né? E apoiei, enfim. E estou bastante decepcionado. Eu quero que ele vá lá o mais cedo possível se explicar. E caso ele seja condenado, que pague. Enfim, eu acho que é isso aí. Vamos passar o Brasil a limpo, como diz Boris Casoy. O Andreasa, é lógico que a defesa tem de ter acesso a todos os depoimentos, mas na hora certa. Esse processo ainda está em fase de colheita de depoimentos. Para ele depor sobre a participação dele no processo, ele não precisa ter acesso a tudo que os outros disseram, certo? Porque ele vai ter acesso na hora de apresentar a sua defesa. Estamos no momento preliminar do processo, ele ainda nem depôs. Então, eu acho até que ele ter acesso a tudo que se disse facilita para ele preparar, por exemplo, um álibi, uma desculpa, qualquer coisa. Isso é contraproducente nas investigações. Vera, isso é o que a APF alegou, né? Eu acho isso óbvio. Para a sua estratégia, convinha que o Aécio não tivesse acesso às informações. Eu acho bizarro. Eu não acho bizarro, porque ele vai ter direito de se defender sobre as acusações no momento oportuno, quando ele tiver de apresentar suas defesas. Ocorre que num depoimento como esse, sem ter todas as informações contra si, ele pode fabricar mais provas contra si. Né? Então o Lula pode dizer que ele não vai depor enquanto ele não vir todas as 950 horas de depoimentos da Odebrecht. Eu acho que o que serve para o Aécio tem que servir para o Lula também. Mas isso é pura obstrução de justiça. É um clássico de chicana. É sim. Pois porque está numa fase primeira. É o primeiro depoimento que ele vai prestar. Não é que ele vai ser condenado sem ter acesso às provas contra ele. Mas ele pode fabricar provas contra si nesse depoimento. O processo está rolando. Então ele diga que não vai falar. Essa materialidade, essas provas agora, às quais ele não tem acesso, estou falando dele um sujeito qualquer. Tá bom. Ele não tem acesso, podem ser usadas contra ele. Agora, nesse depoimento. Isso pode ser usado contra ele. Ele pode ser confrontado com isso. E ele não sabe. Mas isso é técnica de depoimento. Isso é do jogo. Eu acho que sim. Isso para mim, isso é chicana jurídica e ponto. Acho controverso. Tem um ponto aí. Chicana jurídica, ponto.